Olá para você que está acompanhando com a gente mais uma lição da Escola Sabatina. Essa é a lição 7 e hoje a gente vai falar um pouco sobre compartilhando a palavra. O quão importante é isso para a nossa vida, o quão importante é colocarmos em prática mais do que nunca a palavra de Deus, né? O nosso verso para memorizar está lá em Isaías 55:11, que diz o seguinte: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha quão importante as palavras de Isaías. O como tá dizendo as palavras de Isaías no contexto onde Deus está falando com ele, né? Deus tem uma missão muito importante para nós, que é compartilhar a sua palavra, a sua vida, a sua existência. Mais do que nunca, a lição dessa semana vai falar um pouco sobre como podemos trabalhar essa palavra, entendendo essa palavra e como compartilhá-la da melhor maneira possível, né? A gente sabe que a Bíblia tem excelentes histórias, excelentes versículos, excelentes capítulos, excelentes personagens fantásticos que falam diversas histórias, mas o personagem principal é Jesus Cristo, né? A lição vai falar também que a palavra escrita de Deus é a revelação mais clara e completa de Jesus Cristo, a palavra viva. Ou seja, a Bíblia inteira vai falar desse Deus maravilhoso, desse Jesus Cristo que morreu por nós e sofreu aqui para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas essa esperança de vida eterna não fica só em nós, fica disponível para toda e qualquer pessoa. E o quão importante a gente entender isso para colocar isso em prática e ajudar mais e mais pessoas lá fora a conhecer esse Deus e esse Jesus Cristo maravilhoso, né? Em João 5,39, Jesus vai falar: examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ou seja, as pessoas estavam tão preocupadas com a palavra de Deus, com o que de fato ela dizia para que pudessem se salvar, e esquecendo do personagem principal, que era Jesus Cristo. Então que a gente possa entender durante essa semana e durante agora esse estudo que se seguirá, o quão importante é nós testificarmos desse personagem principal, que é Jesus Cristo. E através da palavra de Deus, a gente entender que não existe certo ou errado, né? Não existe, a minha doutrina, a minha religião é melhor que a sua, ou aquilo que eu acredito é melhor que o seu. Não, muito pelo contrário. Nós temos um mesmo Deus. E o personagem Jesus Cristo veio para salvar todo mundo, indiferente de qualquer religião que essa pessoa tenha. E o principal de tudo, além de usar a Bíblia, a palavra de Deus, como uma arma, a gente precisa usá-la mais do que nunca como um amor. E que durante a semana, nos estudos que virão a seguir, a gente possa entender esse compromisso e essa realidade na nossa vida. Então, que você possa ter um ótimo estudo de agora em diante e que você possa compartilhar também as suas experiências, a sua lição também conosco e tudo aquilo que você aprendeu conosco agora no decorrer dessa lição. Então, vem com a gente, fica aí e uma ótima lição a todos e vamos nessa! Oi, tudo bom? Eu sou a Camila, estou responsável então para recapitular a lição com vocês de domingo, que é sobre os símbolos da palavra de Deus. A nossa lição ali traz 4 versos de referência. A gente tem Salmo 119 e 105, Jeremias 23, 29, Lucas 8, 11 e nós também temos Mateus 4, 4. Esses versos, eles nos falam sobre alguns símbolos. É a lâmpada, né? A gente também tem o fogo, o martelo, a semente e o pão. Mas a gente pode se perguntar o que essas palavras simbolizam. A lâmpada, ela vai simbolizar então a luz do mundo, né? Que quando a gente encontra a palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida. Então, quando a gente encontra uma pessoa e compartilha a palavra de Deus, a gente tem a certeza de que a gente levou luz para a vida daquela pessoa, assim como um dia nós também recebemos na nossa. A gente também tem o fogo e o martelo. O martelo simboliza a questão de quebrantar o nosso coração, né? Daqueles corações que são endurecidos, mas que Deus consegue, através da sua palavra, quebrar esses corações.
A gente também tem o fogo, que está falando sobre a questão de encher a nossa vida do amor de Deus. Aqui na lição diz assim que o fogo ele simboliza o amor que consome, o pecado da nossa vida. Que o fogo ele tira a luxúria, aqueles pecados mais profundos que a gente tem, que consome o pecado que a gente tem na vida, né? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, então a gente pode então ter a certeza de que Deus pode queimar, né, esses pecados da nossa vida, consumir eles para que a gente possa viver muito melhor ao lado de Deus. Bom, nós já falamos da luz, nós já falamos do martelo, do fogo, mas a gente ainda tem duas palavrinhas, uma é a semente e a outra é o pão. A semente é interessante porque a semente traz a vida, né? Então é isso que também simboliza que Deus, ele prepara o terreno, né? Os nossos corações. Cada pessoa vai receber ali, vai ser semeado, né? Vai receber a palavra de alguma forma. Mas quando a gente tem aí um solo em boas condições, né? Uma pessoa que quer ter o coração aberto, essa semente, ela dá a vida. Uma nova vida, né? Uma nova esperança, a vida que Deus nos dá. A certeza de que a gente também vai ter uma nova vida lá no céu. E por último, a gente tem o pão que nos nutre, né? A gente fala muito do alimento espiritual, de ter a certeza de que o Espírito Santo vai estar conosco e que nós devemos nos nutrir todos os dias, não apenas com o alimento físico, mas também com a palavra de Deus. Que vocês possam lembrar, então, né, desses símbolos que estão presentes aí, né, na Bíblia, quando a gente lê, e que vocês possam entender esses significados, que os nossos corações são quebrantados, né, que a nossa vida, ela é cheia de esperança, que a gente pode levar luz para as outras pessoas, ter a certeza de que o nosso coração vai ser nutrido com as coisas que vêm do céu e que são de Deus, né, e que nós possamos ter esses símbolos no nosso coração, para que nós possamos um dia não apenas compartilhar isso que a gente sabe com as outras pessoas, mas também praticar na nossa vida e sentir esse Deus no nosso coração. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos seguir com o estudo da nossa lição. Bom dia, um feliz sábado, família de Deus, que o Senhor esteja conosco. A lição dessa semana, compartilhando a palavra de Deus. E a minha parte é segunda-feira, que diz o poder criador da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é viva, ela tem poder de realizar as coisas que ela declara. Deus fala de coisas que ainda não foram feitas e em seguida as cria pelo poder de sua palavra. A palavra de Deus é criadora, a palavra é audível, que procede da sua boca, tem poder de criar tudo que proclama. Quando o Senhor fez os céus e a terra, ele disse, né? Haja luz e houve luz. Ele falou lá em Gênesis, né? Ele deu ordem para que as coisas acontecessem, porque a terra era sem forma e vazia, e Deus fez tudo que nela há. Pela sua palavra, pela sua voz, tudo aconteceu. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, a separação entre as águas e as águas. Deus disse e as coisas aconteceram. Deus mandou vir os peixes no mar, as árvores, né, as flores, os pássaros, o homem, a mulher, os animais, e disse Deus, e tudo foi realizado. A palavra de Deus é forte, é viva, tem poder. Deus não apenas criou esse mundo pelo poder de sua palavra, mas também o sustenta e o mantém por meio dela. O mesmo poder que está na palavra falada de Deus está na palavra escrita.
O Espírito Santo que atuou na criação também atua na inspiração das Escrituras. O mesmo Espírito que estava com Deus, fazendo a criação do céu e da terra, também está hoje cuidando da palavra para que outras pessoas venham a conhecer esse Deus que tem essa voz e esse poder em sua voz. Há um poder criador, doador e transformador de vida na palavra de Deus. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando a imagem de Deus. Quando entendemos essas maravilhas que Deus fez por nós, quando entendemos as maravilhosas promessas encontradas na palavra de Deus, nossa vida é transformada à medida que ajudamos outras pessoas a compreendê-los, e o Espírito Santo também transforma a vida deles. Nós somos capazes de transformar vidas porque mostramos a essas pessoas o amor de Deus, a sua voz poderosa e o Espírito Santo trabalhando, as pessoas vão assim compreender que esse Deus é um Deus forte, um Deus que criou os céus e a terra. E eu queria encerrar a segunda-feira lendo Salmos 33, o verso 9, que diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Esta é a certeza que nós temos. O mundo era vazio e sem forma, e ele falou e tudo passou a existir. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração e que o Espírito Santo trabalhe nele, para que nós possamos acreditar e confiar que a palavra de Deus tem poder. Foi um prazer ter estado com vocês, meus irmãos. Oi, pessoal! A nossa lição de terça-feira, ela fala sobre os benefícios de estudar a palavra de Deus. A lição começa dizendo que as promessas das Escrituras nos tornam coparticipante da natureza divina. Que privilégio, né? E também fala que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Além disso, ela também diz que ela tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A lição também traz que a Bíblia ela tem um propósito redentivo, e quando a gente vê Jesus em todas as Escrituras, a gente consegue ser transformado. Quando a gente contempla Jesus na palavra de Deus, a gente se torna como Ele. Como é importante a gente ter esse benefício, né? Que privilégio que a gente tem. A lição está falando então para a gente ler Timóteo 3, 14 a 17 e João 17, 14 a 17. O texto de Timóteo eu acho que é bem conhecido, fala sobre aquele verso que diz que toda a escritura ela é boa para repreender, para ensinar, né? E João 17, 14 diz que a escritura ela é a verdade e essa verdade faz com que a gente pertença ao povo de Deus, né? Então, a pergunta que a lição traz é quais os benefícios adicionais surgem do estudo da palavra de Deus. E eu acho que é muito legal a gente comentar esses benefícios porque todo cristão ele tem base no estudo da Bíblia, né? Então é muito importante que a gente saiba quais são esses benefícios. E eu acho que cada um, estudando a palavra de Deus, já teve esses benefícios, né? Então, lendo esses dois versos, a lição ela traz que os benefícios de estudar a palavra é que ela expõe a verdade e nos mostra os nossos erros, ela também é útil para o ensino e ela também descreve o plano de Deus para a humanidade, reprovando os nossos pecados, corrigindo os nossos pensamentos errôneos e nos instruindo na justiça. Quando a gente percebe que a gente é pecador, a gente consegue ver a justiça de Deus, ver a nossa pequenez e conseguir reconhecer a justiça de Deus, né? Isso é um benefício maravilhoso, porque a gente percebe o quanto a gente depende dele, né? Também traz que se a gente contempla nas Escrituras a profundidade da compaixão e cuidado, nossa vida é transformada. Quando a gente lê as histórias de Cristo, a gente vê tão bom, maravilhoso que ele é, né? Tanta compaixão e cuidado que ele tinha que a gente consegue transformar a nossa vida.
E também traz que quando a gente contempla Jesus na sua palavra, a gente se torna mais semelhante a ele. É muito lindo isso, né? E quero terminar esse dia falando também da última coisa, que diz assim: quando a Bíblia abençoa a nossa vida, temos a credibilidade para dizer aos outros de que modo ela também pode abençoar a vida deles. Então, que maravilhoso, né? É estudar a palavra de Deus, ter esses benefícios e, além disso, conseguir abençoar a vida de outros através dela. Que a gente possa colocar em prática, né, o estudo da palavra e ter esses benefícios na nossa vida. Um beijo! Olá, irmãos! Bom dia, feliz sábado! Bom, nós vamos recapitular aí a lição de quarta-feira e como acredito que você já estudou, né? Então nós vamos aí só dar uma breve pinceladinha, né? Nas 3 palavrinhas assim que eu achei bem importante, né? A primeira delas ali, logo no primeiro capítulo ali, né? No primeiro parágrafo, na verdade, né? Capítulo que eu queria dizer, mas é parágrafo. É promessas, né? São as promessas que Deus nos faz e elas estão dizendo aqui que são compromissos que Ele faz conosco, né? Então, que Deus maravilhoso é esse, que faz promessas para nós, né? Firma aí compromissos conosco, né? Todos os dias, graças a Deus, as suas promessas estão aí abertas e disponíveis para todo mundo, né? Firmando o nosso compromisso. Aí nós vamos ali no último parágrafozinho ali, diz assim: mediante sua morte na cruz e sua vitória sobre Satanás e os principados e poderes do inferno, Jesus providenciou tudo o que é necessário para vivermos de maneira espiritual e piedosa. Ele também promete suprir nossas necessidades físicas básicas, né? Tem vários tipos de promessas, né, que a gente pode ver e principal aí as coisas básicas, né, as nossas necessidades básicas aí do dia a dia, né? Então, que maravilha que a gente consegue ver essas promessas aí bem direitinho, né? E a pergunta ali de número 4 vem falando sobre o amor de Deus, né? Que Deus é amoroso e infinitamente poderoso, né? Os versinhos que a gente leu ali a gente conhece, né? Não são nenhum versinhos muito desconhecidos, mas o mais conhecido deles é Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E o 19 ali bem no finalzinho diz: Jesus lhes dará tudo que vocês precisam, né? Então isso é muito maravilhoso mesmo, né? E aí diz, voltando nas promessas, porque eles, né, pediram pra gente ler os versinhos para comparar e responder o que eles ensinam sobre o caráter de Deus, né? E como que eles impactam a nossa vida. E aí, então, a gente pode ver que as promessas são diferentes, mas a imagem de Deus que elas apresentam é semelhante. Elas revelam um Deus perdoador, de poder infinito e cuidado com as nossas necessidades. Elas afirmam que Deus se importa profundamente com a gente, né? Esse Deus, ele é sensacional, né, gente? Ele é sensacional. E ali em Hebreus 3:19, 4:1-3 e Mateus 13:58, fala da nossa fé, né? Fala da nossa fé. E infelizmente ali no livro de Hebreus 3:19 disseram que eles não entraram na Terra Prometida porque não tiveram fé.
Depois, ali em Mateus 13:58, dizia: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. O povo ali de Nazaré, né, que estava contando no 58, ali no 51 em diante, né, do capítulo 13. Então, imagina se a gente adaptasse, né, essa frase aí. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali na igreja do Jardim Itu porque os irmãos não tinham fé. Isso daí é muito triste, né? A gente... É uma verdade muito forte, né? Então, fique com essa lição aí na sua mente. E foi um prazer ter estado com vocês nesse sábado. Até mais! Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que estamos estudando juntos a lição da Escola Sabatina. Nesta semana, nós estamos estudando um tema muito especial que é compartilhando a palavra. A lição 7 desse trimestre fala de um tema muito importante que é não apenas a gente aprender da palavra de Deus, a gente conhecer a palavra de Deus, mas a gente precisa compartilhar a palavra de Deus. Como é bom quando a gente compartilha boas notícias, né? Eu vou casar, vou comprar um carro, minha esposa está grávida, enfim, boas notícias sempre são boas de compartilhar. Mas a melhor e mais alegre notícia que nós devemos compartilhar com as pessoas é a pessoa de Cristo, a volta do Senhor Jesus, é a salvação por Cristo, pela graça de Cristo, pelos seus méritos, pelas suas obras. E nós não podemos deixar de compartilhar a palavra de Deus cada dia com as pessoas. Paulo diz aqui em Romanos 1:14-16: Sou devedor tanto a gregos como aos bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo também diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então nós precisamos ter essa consciência que nós recebemos um dom, uma alegria, um presente de Deus, e agora nós queremos compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem a salvação. 2 Timóteo 4:2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Precisamos fazer dessa forma, pregar o Evangelho com todas as nossas forças, não importando a quem. Precisamos orar cada dia: Senhor, abre-nos portas, coloca pessoas da nossa vida, a fim de que nós possamos pregar esse Evangelho, compartilhar a palavra de Deus. Sabe, nós não estamos compartilhando um livro qualquer, nós estamos compartilhando um livro do Deus eterno, do Deus Criador, que inspirou seus profetas, a fim de que nós soubéssemos qual é a sua boa e agradável vontade para conosco. Assim como nós recebemos, alguém compartilhou conosco a palavra de Deus, hoje nós temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar com outras pessoas. E no final da nossa lição, que bem embaixo diz assim: ao entregarmos a vida a Cristo e a seu serviço, Ele abrirá portas para que falemos em momento oportuno aqueles cujo coração Ele tem aberto. Em todo nosso testemunho devemos ter em mente 3 princípios bíblicos: o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Que Deus nos prepare, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê um coração semelhante ao de Cristo, a fim de podermos compartilhar a sua palavra, as boas novas da salvação que Cristo deixou para que nós pudéssemos compartilhar com todas as pessoas. Que esse é um privilégio que nós possamos vivê-lo e possamos compartilhar com todas as pessoas. Que cada um de nós possamos nos colocar à disposição do Espírito Santo e que dessa forma possamos encontrar pessoas aí fora que não conhecem Cristo e nós termos o privilégio de compartilhar essa palavra maravilhosa. Esta é a minha oração por mim, essa é a minha oração por cada um de vocês, em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, chegamos ao fim desta lição, a lição que fala sobre compartilhando a palavra, né? Ao longo dos estudos que acabamos de ver agora, tivemos vários pontos em que a Bíblia nos conta e nos comenta, nos toca em diversos assuntos, diversos temas. A gente viu os símbolos da palavra, né? O poder que a palavra tem na nossa vida.
também os benefícios que ela traz para nosso dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? As promessas que Deus tem para nós, para a nossa vida, nesse mundo tão caótico hoje em dia, com toda essa pandemia, essa tristeza que a gente está vivendo, quão importante a gente ter sempre na ponta da língua a palavra de Deus, a aplicação que a gente pode ter para a nossa vida e também, o mais importante, compartilhar essa palavra com as pessoas que precisam. Mais do que nunca a gente reforça o convite de sempre estudar a lição, sempre estar com a Bíblia em dia, estudando, se conectando com Deus, se conectando com a palavra, que é a nossa armadura nos dias de hoje, né? O que nos protege de todos os males que existem lá fora. Quão é importante a gente parar um tempo e estudar a palavra de Deus. A gente acabou de ver vários pontos da palavra, vários assuntos que nossos queridos amigos acabaram de trazer para nós. Mas o que isso traz de mudança para a nossa vida? O que esses assuntos que a gente acabou de conversar, que a gente acabou de ver agora, têm e fazem a diferença para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida? O que isso vem agregar para mim? Será que são apenas pessoas falando ao meu ouvido e isso se esvai, não gravo nada e simplesmente se apaga? Ou não? Essa palavra, a palavra de Deus, Jesus Cristo veio para transformar minha vida e a partir de agora eu quero ser uma nova pessoa. A gente está falando para pessoas de igreja, pessoas não da igreja, pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus. O quão é importante a gente se entregar nos braços de Jesus. Mais do que nunca, conhecendo a palavra de Deus. A partir do momento que a gente se apaixona pela palavra de Deus e começa a compartilhar essa palavra, a gente só colhe frutos, só colhe benefícios. Sempre lembrando, nosso caminho é para o céu. É lá que a gente quer estar, e não aqui nessa terra. Mas aqui nessa terra existem pessoas que precisam conhecer essa verdade que você sabe, que nós sabemos. E tem pessoas lá fora que não têm noção, não têm ideia dos benefícios que existem em conhecer Jesus Cristo e a palavra de Deus. Você tem uma responsabilidade enorme no seu coração, na sua Bíblia, aí onde você está. Todos nós temos. A responsabilidade que Cristo colocou sobre nós tem a cor de sangue. Jesus morreu na cruz para cada um de nós. Ellen White vai dizer que o Espírito Santo preparou o coração de Nicodemos, da mulher do poço, da mulher com fluxo de sangue, do ladrão na cruz, do centurião romano e de muitos outros a fim de receberem sua palavra antes que Jesus os encontrasse. Ou seja, o Espírito Santo está preparando os corações para receber a palavra de Deus. Só que a partir desse momento a gente tem uma responsabilidade que é o quê? Ajudar a mensagem de Deus encontre seus corações onde Jesus está trabalhando. É aí que a gente entra. Então, mais do que nunca, a gente não pode deixar com que essa palavra fique apenas no papel. Ela precisa estar no nosso coração e na nossa boca para que a gente possa compartilhar essa palavra com as pessoas que precisam. Por isso, mais do que nunca. Ela continua, Ellen White continua. Quando nos sentimos impressionados em compartilhar a fé, é porque o Espírito Santo que nos impressionou também impressionou as pessoas a receber nosso testemunho. Que você possa fazer a diferença onde quer que você esteja. E que essa palavra, esse estudo que a gente acabou de ter, não fique só no papel, não fique só na sua lição, mas fique no seu coração. E que seu coração transborde com a esperança de Jesus Cristo. E que muitas e muitas pessoas sejam envolvidas, sejam tocadas pelo Espírito Santo que sai através do teu testemunho. Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos e até mais. Amado Pai, poderoso Deus, por favor, Senhor, continua nos dando a disposição para nos concentrarmos em oração, que tenhamos sempre em mente o poder que vem de Ti, o poder que vem através da nossa fé. Obrigado por esse estudo, obrigado, Senhor, por ter nos dado luz, compreensão. Esteja nos guardando, nos protegendo, abençoando todos aqueles que participaram deste estudo e abençoa também, Senhor, todos aqueles que assistiram, todas as famílias representadas e todo o teu povo espalhado por esta terra.
Por Jesus te agradecemos. Amém.